Você citou desfavelização, né? Eu acho que eu vou um pouco pela segurança pública agora, até porque é um tema que o brasileiro, acho que é um dos mais caros, se não o mais caro hoje para o brasileiro, acho que é economia e segurança pública. Mas falando dessa esfera, com tanta dominação territorial, por exemplo, de facções criminosas, já vi você comentar sobre segurança pública, citou até o El Salvador, né, o país. Então, como que o senhor vê isso hoje e como seria esse processo de desfavelização, que é uma coisa antiga, inclusive, né? Bem antiga. Olha, quem dera fosse uma coisa antiga. Fala-se nesse tema, mas é um tabu tão grande falar sobre desfavelizar, porque na prática a gente há muito tempo, especialmente começando no Rio de Janeiro, a gente começou a achar que a favela faz parte da nossa identidade. Não porque tinha um cartola na favela, era um poeta da favela. Você pode ser um poeta e não morar na favela. Acho que essas coisas... Você tem grandes poetas na história humana que não precisavam morar em favela. Você não vai justificar a ausência de saneamento básico, presença de tuberculose em populações humildes e comando naquele bairro por parte de facções com base num poeta ou num samba. Só que nós fizemos isso. Faz parte de um processo histórico muito destrutivo de autossabotagem que nós tivemos. Vou começar pela parte de segurança e eu vou chegar na desfavelização, porque essas coisas estão muito conectadas. Inclusive, no próprio Livro Amarelo 2, a gente junta uns pontos. A favelização, ela acontece no Brasil, ela acelera muito nos anos 60, 70, 80 e 90, que é quando a gente tem um boom demográfico, e é quando, no meio do regime militar, você tem a crise do petróleo, e aí toda aquela formação de capital bruto, ela se interrompe. O Brasil acaba caindo no lance da dívida externa, começa a parar aqueles mega investimentos, e aí a gente começa a sentir como o aumento da nossa infraestrutura diminui e o investimento urbano nas periferias, em casas e prédios, simplesmente não acontece. Então você tem um boom de pessoas nascendo, boom de pessoas migrando para as cidades e incapacidade do Estado em responder isso. E aí você tem a destruição das grandes cidades que passam a ficar altamente favelizadas. São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, todas as grandes capitais do Nordeste. E aí você criou aqueles bolsões. Nesses bolsões o Estado não está presente. Ali e nas cadeias começam a surgir as facções. E aí você tem dois modelos de facção, dois modelos de administrar isso. O Comando Vermelho, que tem um modelo mais clássico, ele tem um modelo que eu chamo de horizontal. Você olha no horizonte o mapa, vai ser aqui, ó, essa área aqui é do Comando Vermelho, essa aqui é do ADA. Você separa o mapa. Comanda o espaço. Eles comandam o espaço. E ali dentro, eles usavam para vender droga, para beneficiar, às vezes, né? Pegar um pacotinho da droga, dobrar, botar os aviãozinhos. Depois eles começaram a colocar serviços. Hoje tem serviço até de internet, tocado pelas facções. E do outro lado, o PCC veio com um modelo diferente. Começa na cadeia, pode ter também, quando interessa a ele, a dominação horizontal, mas ele faz a dominação vertical, que é a dominação das instituições. Invadem Ministério Público, invadem polícia, invadem a política, invadem o judiciário, ONGs, empresas do mercado financeiro, combustíveis. Eles estão gigantescos, têm controle de toda a região. Laboratórios de análises clínicas que atendem várias cidades em São Paulo e funcionam. O problema do PCC é que ele funciona. Ele realmente distribui o combustível dele, a Reag atuava no mercado financeiro, eles funcionam e eles são mais difíceis de pegar porque é um inimigo mais invisível. Pois bem, veja que questões Uma ponderação. O Fábio fez menção a um ponto aí, desculpa, Renan, é a sofisticação com que o PCC atua. Não é uma coisa grotesca, é criminoso, óbvio, ninguém está... Então na Faria Lima, eles têm doutores. Mas é uma coisa sofisticada, diferentemente do que era, por exemplo, aquelas facções do Rio de Janeiro. Sim. O Comando Vermelho... Desculpa, Fábio, só para complementar. O Comando Vermelho nunca conseguiu ter a sofisticação técnica do PCC. O Comando Vermelho é mais brutal. Tanto que o Comando Vermelho avançou no Nordeste, e eu pude viajar pelo Ceará e pegar. Eles estão tomando o Ceará. Muito por conta da fraqueza do governador. O governador não botou a polícia para resolver, porque não é que eles também contam com grandes tropas. Eles vão indo na ausência do Estado, vão se estabelecendo e tomando os locais. O caso mais bizarro é de uma cidade que chama Santa Quitéria. Tem urânio em Santa Quitéria. E o Comando Vermelho se aliou com o prefeito ganhou a eleição usando o Comando Vermelho. E eles estão presentes ali na cidade. É um caso público. Todo mundo sabe, o prefeito, inclusive, foi afastado por ligação com o Comando Vermelho e pagou prêmios para o Comando Vermelho por ter participado da eleição dele. E a população, houve uma eleição suplementar, a população, inclusive, elegeu o filho dele, mostrando que o buraco no Brasil é sempre bem mais embaixo do que a gente imagina. Então, o Comando Vermelho é mais brutal, ele é mais claro, você consegue entender e ver isso. E o PCC é mais sofisticado e fatura mais. O PCC tem um controle hoje da fronteira do Mato Grosso do Sul. E o PCC tem a rota caipira para trazer essa droga até o Porto de Santos. E lá no Porto de Santos, no redor, na Baixada Santista, eles têm um controle territorial, que é onde eles processam a droga. Tem empresas de containers que eles recebem conseguem muquear, por exemplo, cocaína junto com outros produtos que têm uma densidade similar, colocam dentro dos navios e aí eles vão exportando para a Europa numa operação que é bilionária. De um lado, nós temos que usar a violência do Estado de maneira muito clara e a alteração nas leis, a aplicação do direito penal do inimigo, para você fazer a tomada daqueles territórios e o Estado se restabelecer. Esses territórios que em grande parte são favelas. Que não só, mas quase, assim, nem
nem toda tomada de território por parte do Comando Vermelho é numa favela, mas toda favela está tomada por alguma facção. Isso em praticamente todo o Brasil, salvo raríssimas exceções. E o Estado atua ali, e do outro lado, para enfrentar o PCC, aí a tal da inteligência. Eu sempre desconfio quando eu Natal Amaral, olha, precisa muito de inteligência. Porque você fala inteligência, mas não fala em aumento de pena. Você precisa das duas coisas. A gente precisa de inteligência, a gente precisa de COAF, a gente precisa de Polícia Federal, para desbaratinar o PCC, acabar com o faturamento multibilionário que eles têm no Porto Santos, e aí você vai destruindo a máquina de negócio. E do outro lado, reocupar territorialmente. E aí, se nós fizermos isso com alterações nas leis penais, nas leis de execução penal, com a qualificação de membros de facções como o inimigo, com um direito muito veloz, quando a gente fala, quem quer chamar o cara de inimigo? Todo cara que é membro de uma facção, o sujeito ele não tem mais presunção de inocência, ele tem presunção de culpa. Se você é listado, você é um membro do Comando Vermelho, você tá lá ostentando um fuzil, um policial te pegou, você vai preso na hora. Inafiançável, você não tem progressão de pena, você não tem esses recursos. Isso é tratá-lo como um inimigo do Estado, porque ele se coloca como inimigo do Estado. Feito isso, nós podemos aí sim tratar do tema que para mim é apaixonante, que é como recuperar as nossas cidades. As cidades do Brasil são feias. Todo mundo sabe que morar numa metrópole no Brasil é uma experiência muito ruim. A gente fica com aquela loucura, não, o Rio é lindo. O Rio é lindo numa faixa, o Rio está todo favelizado, o Rio está todo destruído. As capitais do Nordeste estão todas favelizadas. São Paulo, o entorno da cidade inteira é favelizado. Aquelas pessoas vivem mal, não tem saneamento básico. E recuperar o espaço urbano, recuperar a paisagem, é recuperar a dignidade institucional do Brasil. E aí a gente pode falar que nós somos sérios. A China não se deixou favelizar. A Singapura era favelizado e desfavelizou. Nós não podemos permitir que a favela seja parte da nossa alma, que a nossa produção cultural tenha que vir da favela. As meninas na favela, a taxa de gravidez na adolescência é muito maior. Casamentos destruídos ou mães solteiras sem a presença paterna, muito maior. Índices de desempenho escolar dos alunos em regiões em que a favela são piores. Presença do crime, maior. Tá na hora da gente falar, a favela é uma desgraça, a favela precisa ser transformada em bairro, aquelas pessoas vão ganhar dignidade, e aquele modo de se viver precisa ser alterado, pra gente tratar eles como cidadãos. Hoje, a pessoa que mora numa favela, no fundo é como se fosse um estrangeiro no Brasil, vivendo no Comando Vermelho estão, no do TCP estão, no PCC estão. A gente tenta tornar essas pessoas brasileiras. Só que aí, sem me estender, mas que é um assunto pra mim apaixonante. Aí tem que ter espaço fiscal. Estamos falando aí de pelo menos 900 bilhões em investimentos. Só espaço fiscal ou também desobediência civil de quem está no comando? Porque, vamos lá, vou dar dois exemplos muito rápidos e são reais da realidade brasileira. Às vezes você tinha uma medida do executivo para resolver um problema de uma favela. A favela estava na beira de uma estrada, ou seja, corria-se risco, estava na beira de um manancial, que era problemático para quem morava lá e para quem não morava lá. Bom, vinha o Ministério Público e dizia o seguinte, não, ele não pode ser retirado daí. Vou tentar levar algum serviço básico, seja algum saneamento. Não pode, porque essa é uma área de manancial, não deveria ninguém estar morando aí. Não acontecia absolutamente nada. Não, acontecia assim, aumentava-se a favela. Se eu, por exemplo, pego uma pessoa que roubou hoje, que tem um problema, vai cair na tal da audiência de custódia, que esse é o entendimento do Supremo. Você acabou de dizer, poxa, se roubou, ele tem presunção de culpa, se ele está exibindo... Não, mas é crime menor, enfim, vem uma desculpa. Quem decide soltar é a justiça, mas quem tem quem tem a pessoa presa é a polícia. Se o senhor fosse o presidente do país, se tivesse, por exemplo, um preso na Polícia Federal, obviamente, não na Polícia Estadual, o senhor diria ao Supremo, não vai ficar preso porque não tem nada aqui de presunção de inocência, presunção de culpa. Aí é desobediência civil. O senhor está disposto a enfrentar o Supremo Tribunal Federal ou qualquer instância judicial porque vai contra um programa que, teoricamente, foi aprovado nas urnas? Sim, nós precisamos fazer isso. Essa aqui é uma resposta essencial, inclusive para um público que é muito... O público do Oeste, esse tema é muito caro para eles. Um dos meus heróis é o Ayrton Senna. Ayrton Senna, ele tinha uma seguinte prática como piloto. Ele se colocava numa posição, durante uma ultrapassagem de um adversário sobre ele, em que o adversário tinha que ou recuar ou bater no carro dele. Ou seja, ele se colocava numa posição de poder. Ele não estava infringindo as regras, ele estava numa posição de poder. Ou os dois se chocam, ou ele recua. Com um Supremo hoje que está fora da caixa, a postura do presidente da República tem que ser essa. Eu vou entrar com... Vou dar um exemplo. Vou fazer o Estatuto da Desfavelização. Regulamentando. Ninguém pode invadir. A pessoa participou de uma invasão de uma área pública ou privada para montar uma favela, ela tem que ser presa, na hora. Porque existem movimentos de moradia que ganham dinheiro fazendo isso. Invasão de mananciais. Eu sou de Interlagos. Aquela região foi destruída. Sim. Destruída pelo Tato. É a tal da Tatolândia. E hoje a região pertence ao PCC. A gente sabe como funciona isso. E sim, o Judiciário, o Ministério Público, ONGs, eles criaram toda uma indústria da leniência. Mas vamos chegar aqui no STF. Passa o Instituto da Desfavelização e muda as leis penais. Vou fazer uma operação. A lei a lei é enviada pelo Executivo, passa na Câmara, passa no Senado, é promulgada. Vou executá-la. Aí vem a Marina Silva com, rede de sustentabilidade, entra no STF e vem um despacho. Decisão
injusta e ilegal não se cumpre. Não se cumpre. E essa é a posição que eu falo inspirada no Ayrton Senna. Ele vai querer chocar, então eles que venham se chocar conosco. Eu estou no estrito cumprimento da lei, no estrito dever que o presidente da República tem de entregar lei e ordem para o povo brasileiro. Se eles quiserem se chocar, que se choquem. E aí, quem pode mais chora menos. Em bom português, Piotr. Não vou ficar fazendo provocação, não vou fazendo moleque institucional. Agora, o dever do presidente da República não está na Constituição o direito à moradia, essa Constituição maluca que a gente tem, que tem direito a tudo, não tem direito a nada. O Brasil se favelizou desde a Constituição de 88. Aumentou as pessoas que não têm moradia. Mas não está garantido? Estou lá tentando garantir o sagrado direito constitucional à moradia. Aí vem impedir. Aí você desculpa. Aí eles estão no descumprimento. Quando você fala do modelo do Bukele, o modelo do Bukele tem um enfrentamento institucional, aliás, uma ruptura institucional imensa. Eu nem estou dizendo que sou contrário a isso, muito pelo contrário, os resultados estão ali. Agora, fazer o que se fez lá, hoje, na realidade brasileira, parece algo extremamente distante. Mas o senhor está dizendo que o senhor vai fazer isso. Olha, vamos colocar de uma maneira muito boazinha. Eu espero muito que o STF cumpra apenas seus deveres estritos e constitucionais. Se ele não cumprir, eu também vou cumprir o meu. Eu vou estar no meu, que é, não sou o presidente da República, essa decisão sua é ilegal, e eu vou continuar com a minha política pública. Ou seja, vou dar um exemplo mais claro, vamos ser vamos dar um... Eu não vou precisar, isso não é a opinião do Renan, é a opinião do BOP. Eu tenho figuras do BOP que eu converso, o Busnello, o maior sniper do BOP talvez, falou, Renan, todas as operações, que mesmo com o GLO, não funcionarão se você não tiver um estado de defesa específico naquela área, porque o traficante se esconde na casa da pessoa e você não tem um mandato. Como é que você vai pegar o traficante? Você vai precisar de um estado de defesa em que aí sim é permitido. Pois bem, passa o estado de defesa circunscrito a determinadas regiões. Santa Quitéria, no Ceará, favela da Rocinha, todos exemplos anedóticos, mas tá aqui. Passo, mando pro Congresso, o Congresso autoriza, começo do nosso mandato. Vem a ONG com a Marina Silva, ah, meu Deus, acabou a democracia. Entra no STF, STF não vai fazer, eu vou fazer. Eu preciso fazer, porque é minha função como presidente da República garantir a integridade do território brasileiro. Eu vou estar em descumprimento da Constituição se eu não fizer isso. Ô, Renan, deixa eu agregar um ponto que eu acho que para você desenvolver isso que você está começando a dizer. Quando você fala em direito penal do inimigo, ao que eu entendo, o seu projeto é o direito penal do inimigo, ou seja, tratar certas pessoas como inimigos do Estado é uma forma de agilizar o combate, vamos dizer assim, à criminalidade e com isso recuperar cidades, enfim, aí outros planos viriam a reboque. Agora, nós estamos num estado em que o STF trata a todo mundo como inimigo. Né? Todos nós, eles exercem o direito penal do inimigo. O problema é que só eles não são inimigos do Estado, todos os demais são. Eles definem. Eles definem, é subjetivo. Por ofício. Pois é, e aí que o ponto, para que exista um riscar de chão e falar assim, esses são os inimigos do Estado, que a gente não caia nessa subjetividade que o STF criou, não seria necessário resolver antes o problema do Judiciário e do STF, para depois, num Estado constitucional legítimo, nós conseguimos olhar para quem é ou não inimigo? Porque hoje tratar a qualquer pessoa como inimigo vai entrar num balaio de confusão que o STF criou a respeito de inimigos são todos aqueles que vão contra mim. Você vai criar mais inimigos do Estado para além dos que o STF já criou, se essa proposta for colocada em vigor, sem resolver o STF, você não acha? Marcília, a minha questão é, o Brasil precisa se resolver, e se eu vencer a eleição, tratando dos temas como eu estou tratando, especialmente na área de segurança, isso é prioridade zero. Então existe aquele famoso lema, vou ter que trocar o pneu do carro com o carro andando. Nós vamos precisar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não posso iniciar um mandato, vou começar agora a colocar o STF na caixinha, enquanto isso não resolver o tema que me elegeu. E, inclusive, resolver o tema que me elegeu ajuda a colocar o STF na caixinha. Porque, como eu disse no exemplo anterior que eu dei, o exemplo da Ayrton Senna, STF, é isso. Vocês estão fazendo isso aqui. Eu comecei um governo novo que foi eleito, eu não tenho rabo preso com ninguém. O tema que me elegeu foi esse. Este tema ele é um tema absolutamente banal do ponto de vista constitucional, defesa de lei e ordem, pressuposto do poder executivo. Vão cumprir. Aí eles vão querer criar os problemas. Se criarem os problemas dele, nós vamos olhar para eles enquanto estamos resolvendo os outros temas. Porque participar da resolução dos outros temas vai tirar o brasileiro de uma sensação que é muito presente na minha geração, que é a sensação do nada acontece. Nada acontece. Se eu entrar e ficar apenas na briga institucional, sem ir para a resolução material do problema, eu perco moral para participar da briga institucional. Então eu tenho que participar da resolução material. As pessoas, elas não vão conseguir enxergar mais um governo em que está tendo uma briga entre os poderosos. Ah, eles estão brigando, aquele noticiário, liga lá na Globo News. O presidente do STF afirmou nesta manhã. A pessoa está vendo, tudo bem, o traficante ainda está na porta da minha casa.
eu ainda tenho medo de ser assaltado. Então, eu preciso fazer as duas coisas. E, infelizmente, eu não vou poder fazer como o Bukele, como exemplo que o Piotr deu. Porque o Bukele teve a oportunidade de olhar, entender que ele tinha uma força, ele acumulou o poder de tal modo que ele podia ir para cima de uma Suprema Corte corrupta, e aí depois ele fez as grandes operações dele. O caso brasileiro é diferente. Como todo país, as circunstâncias são diferentes, as correlações de poder são diferentes, e nós temos agora uma eleição em que as pessoas estão olhando para essas propostas e estão falando, a viabilidade. Então vamos levar à frente. Vamos deixar eles errarem. Vamos dar a oportunidade do STF errar. Porque aí a pessoa não está vendo uma briga institucional quase bizantina nos termos. Não, porque a DPF do não sei o que. Não, não, não. O presidente quer matar o traficante e o ministro do Supremo não deixou? Aí muda de figura. Aí a gente vai trazer para essa discussão que envolve instituições, povo. E eu vou falar pelas minhas andanças pelo Brasil. As pessoas estão falando de outros problemas. O STF é um tema muito comentado em centros urbanos. Ao redor do Brasil, as pessoas estão falando de outros assuntos. E vamos lembrar, o Lula ganhou a eleição em 2022 falando de outros assuntos para boa parte da população brasileira. Então, a população brasileira estava alheia a isso. Eu trago a população brasileira para esse tema se eu envolver os dois assuntos. A partir do momento que o STF se tornar um aliado direto ou indireto do cometimento de crime por parte desses caras. Então, eu acho que a melhor estratégia possível é essa. E é verdadeiro, tanto que eu estou falando ao vivo para vocês. Porque eu acho que quando você é absolutamente e brutalmente honesto sobre o que você vai fazer, você já estabelece os parâmetros. Eu estou igual o Ayrton Senna na pista. Vai querer recuar? Recua. Vai querer bater? A gente vai para uma colisão. Estou apenas sendo um democrata. Essa postura me lembra a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente no início, mais combativa. E hoje ele está preso. E eu falo isso até porque se citou, né? Talvez se o STF for visto como conivente ao crime, né? Acho que não foi a exata palavra. Já não foi? Já não demonstrou o suficiente? As pessoas não entendem dessa maneira. Quando a gente fala as pessoas, eu vou pegar os eleitores do Bolsonaro, podem entender. Mas o resto do Brasil está preocupado com outras coisas. E quanto mais eu rodo, eu vejo isso. Existe um Brasil, gente, que vota no Lula, existe um Brasil que vende um voto, existe um Brasil que vota no Centrão. Essas pessoas falam de outros assuntos. As pessoas estão falando de outros temas. E esse tema não é central para elas. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Se a gente quer colocar as pessoas nessas discussões institucionais, esse problema tem que ser posto na mesa delas. Esta discussão sobre a briga do Bolsonaro, liberdade de expressão, ela é importante para um Brasil que é moderno. Lembra que eu comecei aqui falando do Brasil é dividido entre um Brasil moderno e um Brasil arcaico, que tem compra de voto, um Brasil que o Alcolumbre manda lá no Amapá. Esse Brasil que o Alcolumbre manda, ninguém tá ligando. As pessoas querem saber se vai ter show do Wesley Safadão no ano. É isso, e a gente tem que ser bem sincero, as pessoas vendem o voto. As pessoas mais humildes não entendem esse negócio de democracia, porque elas são enganadas, elas estão na mão de uma classe política muito parasitária. Então, para elas, o Alexandre de Moraes está acusando... Quê? Quem é Alexandre de Moraes? As pessoas não existe essa discussão. Eu acho que trazer os temas concretos delas e aí o STF se opor é a melhor maneira de colocar elas no jogo. Sobre o discurso do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele vinha na esteira de um movimento. Foi o impeachment da Dilma Rousseff, foi a Operação Lava Jato. Só que o Bolsonaro nunca tornou tangível para as pessoas o que ele ia fazer. Ele falava muito em termos abstratos. Eu vou acabar com isso aí. Tá bom, o que significa eu vou acabar com isso aí? Quais eram as políticas para ele andar com ou acabar com isso aí? Acho que a gente tem que ser mais tangível, a gente tem que botar na mesa o que a gente pretende Mas fazer. o que é acabar com isso aí? O STF foi lá, enfrentou o senhor e vai torná-lo inelegível, cassou o seu mandato, e aí, o senhor vai fechar o STF? O que é concreto? Eu quero ver da parte do STF, então... Prender ministros? Eu quero ver da parte do STF que eles descumpram a lei, então, e que venham tentar prender o presidente da República, porque eu não vou aceitar isso. E o que o senhor faria, então? Eu vou resistir, como presidente da República tem que resistir, e vou usar todos os meios institucionais que o presidente da República dispõe para impedir que um golpe seja aplicado. Porque eu estarei no estrito cumprimento do meu dever de presidente. Veja, é um presidente recém-constituído. Eu não vou aceitar isso. Eu vou até o fim institucionalmente, usando todas as armas que um presidente institucionalmente dispõe, para impedir que seja aplicado um golpe contra ele. Porque aí estamos falando de um golpe puro e simples. Se eu fosse falar em termos estratégicos sobre o Bolsonaro errou muito no enfrentamento com o STF. Ele convocava manifestações com o tema eu autorizo. Autorizo o quê? Ou seja, ele ia... O Alexandre de Moraes era o Ayrton Senna no jogo. Ele se colocava numa posição, provocava o Bolsonaro ia pro choque. Só que o Bolsonaro recuava. Ao ficar nesse jogo de vai e recua, ele ficou na posição dele ter que atacar o STF. O tempo todo. E aí ele ia pros ataques. Eu não quero fazer o ataque institucional, original. Eu quero fazer meu cumprimento do dever de presidente da República. Ele também falava que jogava nas 4 linhas. Mas ele O senhor ultrapassaria as 4 linhas? Quem vai ultrapassar? Eu vou deixar eles ultrapassarem. Se eles ultrapassarem. Se eles ultrapassarem, eu vou cumprir as 4 linhas, que é impedir um golpe. Isso é cumprir as 4 linhas. Aí eles que vão... O que eu tô falando é, eu estou no estrito cumprimento, eu não vou chegar lá em Brasília, eu vou botar agora as Forças Armadas para derrubar o STF. Não vou fazer isso, muito pelo contrário. Eu preciso institucionalmente resolver o Brasil. O que eu tô falando é, se quem tentarem descumprir a lei brasileira, o presidente não pode aceitar. Quer dizer, o presidente existe na Constituição o Estado de Defesa, é o exemplo que eu dei aqui. Aí o presidente tenta colocar em funcionamento para cumprir um dever obrigatório do poder
executivo do Estado brasileiro quer defender seu próprio território. Aí não vão deixar? Lembra da DPF das favelas? A polícia não podia subir. Monocrática. Decisão monocrática. Isso é bizarro. Isso atinge a população. Lógico. Que é a segurança. Exato. E isso é bizarro. Só que a gente começa a internalizar a bizarrice. É aquele problema que a gente falou. Eu quero ter a minha relação institucional com os poderes mais tranquila possível. E por isso que eu venho aqui na maior tranquilidade com vocês e falo, vou administrar o Brasil com um plano que eu estou expondo para todo mundo, em detalhes. E espero contar com a colaboração de todo mundo. Não acho que o STF vai fazer nada disso. Um presidente novo eleito com o STF todo quebrado em crise, a última coisa que ele vai querer é arrumar uma briga dessas. Agora, se arrumar, eu não posso ceder. Senão eu vou meter um estelionato no eleitor. Eu vou chegar pro eleitor, falei o negócio, cheguei lá, não vou fazer. Eu não tô aqui a fim de fazer isso. Eu tô a fim de apenas cumprir o dever de um presidente da República de impor lei e ordem no seu país. Senão você não tem democracia. Não existe... Porque democracia, a gente é uma república antes de ser uma democracia. E república é res público, é a coisa pública, é o interesse público. República pressupõe a força da lei e o estabelecimento de um pacto. A gente não tem pacto, a lei não é respeitada aqui. E as pessoas que deveriam guardar a lei, que são os membros da Suprema Corte, ficam criando interpretações do que é coisa e do que é pública. Não vamos aceitar. Não vamos ser estriônico, não vamos ser bobalhão, não vamos pedir golpe, não vamos fazer nada, eu só quero cumprir a lei. Agora, se vier me atrapalhar, eu vou democraticamente resistir. Que é o que se faz, ué. Nós não, volto a colocar, nós não podemos aceitar essa esculhambação. E espero que tanto o Congresso quanto o STF se comportem de maneira republicana. Mais do que democrática, é republicana. Até porque a crise que o Brasil passa é uma crise de republicanismo. De compromisso em fazer a coisa pública pelo bem público, pela nação brasileira. Fica todo mundo jurando a bandeira, mas ninguém sabe o que é o papel que o Estado tem que ter. O papel básico que o Estado tem que ter é garantir a integridade física dos seus cidadãos. O Estado brasileiro não entrega. O Estado brasileiro é falho, o Estado brasileiro é um Estado canalha. As pessoas pegam raiva do Brasil e querem se mudar do Brasil, porque o Estado aqui, ele te cobra o imposto, o bandido te assalta e ele vai lá e cuida do bandido, que o papel da justiça é ressocializar. Isso tá tudo maluco. Eu começo a falar aqui, desculpa, começo a me passar, porque começo a ficar vermelho. Dá ódio, é ódio puro que vem. Então, assim, veja, eu fiz faculdade de Direito na USP, eu tive aula com boa parte dos ministros e ex-ministros. Teve aula com o Xandão? Xandão, professor, Lewandowski. Bom professor? Lewandowski, professor carismático, bom professor de teoria geral do Estado. Tive aula com, não foi pro STF, mas com a Janaína Pascoal, trabalhava na parte de penal. Todas essas pessoas ficam falando da beleza do Estado Democrático de Direito. Só que ele virou, cada um tem o seu Estado Democrático de Direito, cada um com a sua cor. E a gente não tem algo que nos une e fale, ok, esse Estado Democrático de Direito é o meu Estado Democrático, é o Estado dos brasileiros. Pois bem, destruir o crime organizado é algo que pode repactuar o país, de norte a sul. Hoje, um menino no Nordeste e um menino em Santa Catarina não querem ver seu celular ser roubado. Isso aqui é um tema que a gente unifica um país que está rachado. As pessoas estão se odiando. E aí fica o STF só nessa loucura.